Queria entrar num Isso. assunto agora, que é justamente algo que a gente está ouvindo muito nessa campanha, agora de segundo turno, que é o empreendedorismo. Até o jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem falando justamente isso, né? Que Nunes e Boulos estão mirando no empreendedorismo, inspirados justamente em propostas não apenas de Pablo Marçal, mas também de Tabata Amaral, que falava bastante sobre isso. Ela falava muito sobre a questão da independência das mulheres. Hoje aqui o professor Abrúcio também falou sobre isso, né? Sobre a questão do voto das mulheres, sobre o empreendedorismo, que atinge também muitas mulheres da periferia também. Aí atinge também a questão de motoristas de aplicativo e muito mais. A gente está analisando, inclusive, essas propostas que vêm de Guilherme Boulos e também de Ricardo Nunes para investir em propostas de governo, no plano de governo deles, inspirados nessa questão do empreendedorismo. Por exemplo, Boulos incorporou no projeto dele o projeto Jovem Empreendedor, que foi uma ideia apresentada pela Tabata Amaral. E Nunes vai enfatizar projetos implementados em sua gestão como Meu Trampo, que é para uma forma de atrair quem votou no Pablo Marçal no primeiro turno. Na campanha, Marçal tratou o tema do fomento às empresas como um mantra. A gente recebe aqui a presidente do Instituto Feira Preta, ela é CEO do Preta Rub, e que tem um trabalho muito bacana de empreendedorismo pelo Brasil afora, e sempre dá aula nesse sentido. Eu falei, nossa, eu quero muito falar com a Adriana a respeito dessas ideias, se é realmente o caso de colocar isso como um foco. É a Adriana Barbosa. Olá, Adriana, boa tarde já, seja muito bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Tudo bem? Tudo Tudo bom. bom. Empreendedorismo é realmente um assunto de interesse do paulistano? Tem que ser foco? Como é que você vê os dois candidatos agora do segundo turno focando nisso? Não colocaram isso aí em prioridade no primeiro turno, que foi questão colocada por Pablo Marçal e por Tabata, mas agora querem colocar a luz nesse assunto. Você acha que empreendedorismo não pode ficar de fora, Adriana? Com certeza não. Eu até fiquei feliz quando eu vi a matéria de ver que de fato eles estão olhando para o campo do empreendedorismo também como uma estratégia, né? Não só para a campanha, e se de fato algum deles for eleito, de ter algum tipo de implementação. A cidade de São Paulo é uma das capitais que mais tem o campo do empreendedorismo e o empreendedorismo de uma forma ampla, desde esse perfil que você falou do nano, do microempreendedor, né, da pessoa que faz o delivery até o ecossistema de startup. Não tem como não olhar para isso, né, num programa de governo. Sobretudo porque a gente sabe sobre o processo de mercado de trabalho, sobre a precarização do trabalho, então precisa se olhar, assim, o campo do empreendedorismo, criar estratégias para trazer cada vez mais as pessoas que estão no campo informal para a formalidade, né? Olha, a gente tem a impressão, Adriana, de que determinados políticos não estão percebendo o que acontece no Brasil, né? A Uhum. esquerda, sobretudo, tem uma dificuldade de enxergar essa nova necessidade da sociedade brasileira, né? Algumas pessoas foram expurgadas do mercado de trabalho e estão tendo que se virar, né? E Uhum. se auto-atribuem essa missão de empreender, né? De se Uhum. virar. O governo tentou regulamentar, por exemplo, o trabalho de aplicativo, né? E a proposta tinha um viés meio sindical, meio década de 80, que os próprios motoristas, motoqueiros, rejeitaram. Você acha que o debate está sendo travado de forma adequada ou os políticos estão desantenados, estão desatualizados para esse debate? Estão completamente desatualizados para esse debate. Você sabe que recentemente foi criado o Ministério, né, do microempreendedor, enfim, tenho uma esperança que, do ponto de vista do governo federal, comece a olhar com mais profundidade o campo do que a gente está chamando de empreendedorismo hoje. Que tem um contexto do empreendedorismo que é essa lógica da se virologia, do se virar, que é boa parte dos brasileiros que tentam se virar. Eu comer hoje para vender amanhã. E quando você olha esse perfil são mulheres e são mulheres negras.
Mas tem uma outra perspectiva também que está dentro do campo do empreendedorismo, que é o empreendedorismo atrelado às plataformas tecnológicas, sobretudo os processos de delivery. Hoje o entregador ele emite nota fiscal, ele tem que pagar imposto, né? Mesmo como um microempreendedor. E eu não sei se a gente tem que olhar para esse tipo especificamente de prestação de serviço com a ótica do que a gente está chamando de empreendedorismo. Senão a gente coloca empreendedorismo tudo no mesmo bolo e não é verdade. São coisas, são perspectivas diferentes. Você tem desde o nano até os grandes empresários. E o que precisa ser feito é uma atualização do que o governo, os governos, né? E aí eu estou falando no âmbito federal, estadual e municipal, do que está acontecendo com a fotografia do presente, não com a lente do passado. O passado ajuda a entender o processo de desigualdade que vai refletir na fotografia do que a gente tem hoje. Mas a estratégia, ela precisa mirar o futuro, entendeu? E o futuro. Você diria que, nessa sua linha de raciocínio, que está na hora de dizer, olha, a CLT já era. Não se pode imaginar que, evidentemente, quem tiver a sua carteira assinada, muito bem, mas você querer que todo mundo tenha carteira assinada. E outra coisa, não precisava ter política de financiamento, você está dizendo, tem desde o nano até a startup. Não falta financiamento público para viabilizar esses empreendedores, para permitir que o nano cresça e que vire um microempreendedor, um pequeno empreendedor? Não é esse o viés que deveria ser dado? Esse precisa ser, sim, o processo de crédito para quebrar o teto de vidro do micro e o processo desse ambiente regulatório empreendedor também, né? Eu precisa olhar a forma como está o campo do empreendedorismo. Eu acho que a questão da previdência, dessa questão da carteira assinada, tudo isso precisa ser revisto. Quando você traz essa dinâmica do empreendedorismo, tem O uma. MEI resolve? O MEI resolve? O MEI resolve isso? Não para tudo, não dá para ser tudo, porque tem uma questão que é a precarização do trabalho, entendeu? E não pode falar que essa pessoa é empreendedora, sabe? E aí tira a meia e você é empreendedor, não. São coisas diferentes, entendeu? Acho que precisa ser repactuado o que a gente está chamando de empreendedorismo hoje e sofisticar as leis, sofisticar as tributações, criar um ambiente mais favorável para que as pessoas possam se desenvolver. E o Brasil, ele é um país de microempreendedores, né? São milhares de microempreendedores, formais ou informais. Agora, nem todos. Uma coisa a moça que abriu um espaço e está vendendo o bolo, outra coisa é o entregador do delivery. São contextos diferentes, entendeu? Uhum. Mesmo eles sendo nano ou microempreendedores. E o que O... falta, eu acho que é um pouco disso, dessa revisão. E sim, o crédito é um elemento, um dos mais importantes. Hoje o governo precisa entrar nessa história, não só os bancos privados. Adriana, quando a gente fala, por exemplo, motorista de Uber, você falou agora de motorista de aplicativo, você enxerga eles como empreendedores? Cara, é uma discussão muito profunda, mas eu não consigo enxergar eles como empreendedores. Eu, Adriana, tá? Não, é porque assim, a gente às vezes fica falando, e essa palavra é tão forte, né? O empreendedorismo, os empreendedores. Mas o que são realmente os empreendedores hoje no Brasil? Eles estão lá por uma questão de sobrevivência ou não? Esse é o futuro do trabalho. Você pesquisa muito isso, você viaja o mundo pesquisando isso, falando sobre isso. Queria que você trouxesse pra gente uma definição. O que é o empreendedor hoje, né? O empreendedor é aquele que enxerga uma lacuna dentro do mercado e vai criar uma solução para atender o mercado, né? E a partir daí se desenvolver, né? Ele contrata pessoas, ele está a serviço de sanar uma dor da sociedade, seja com produto ou seja com serviço. Mas isso numa perspectiva a longo prazo. Hoje, um processo de delivery ou um motorista, ele presta um serviço, né? Ele não é necessariamente um empreendedor que desenvolve uma solução para atender esse mercado. Então, por isso que eu acho que nem tudo dá para falar que é empreendedorismo, sabe? Nem tudo é empreendedorismo. A gente precisa rever um pouco esse conceito. E tem uma questão, quando eu digo, né, por que que eu não enxergo? Porque quando foi criado o MEI,
a gente colocou tudo no campo na conta do empreendedorismo, só que muito mascarado com o tradicional mercado de trabalho, a forma, né? Hoje uma pessoa está dentro de uma empresa, ela emite nota fiscal, mas ela tem um perfil CLT, ela trabalha 40 horas semanais, sabe? Tipo, uma característica de prestação de serviço que é de uma pessoa CLT, que não necessariamente é um empreendedor, porque o empreendedor é aquele que cria uma solução e essa solução ela precisa, em alguma medida, ela avançar, ela vai escalar, ela vai gerar de empreendedor para empresário, entendeu? Ela vai contribuir para a economia. E a gente mascara muita coisa A dentro gente, dessa perspectiva da precarização, entendeu? a gente joga tudo nessa gavetinha, né, Adriana? E esse é o problema. Agora, a gente estava falando, a gente até começou a entrevista, a gente chamou para falar sobre a questão municipal. Como você mesmo trouxe aqui, os questionamentos, eles embarcam em coisas maiores, inclusive na nossa legislação. Olhando com o foco do prefeito de São Paulo, né? O que é possível fazer para ajudar o empreendedor paulistano? Tem como você falar pelo menos uma ou duas propostas que possam ser interessantes? O que mais o empreendedor paulistano precisa neste momento e que deve ser o foco dos candidatos à prefeitura? O campo da educação e o campo do crédito, né? O campo da educação no sentido desse empreendedor em alguma medida se desenvolver, né? Mais a longo prazo, ele precisa entender o mercado que está inserido e assim entender a parte de gestão financeira, uma série de ferramentas hoje né, contemporâneas que muitas vezes não dá para ficar só no campo da intuição. E o segundo é crédito. O governo precisa entrar nessa história e não deixar só centralizado dentro da iniciativa privada, dos bancos privados com o processo do microcrédito, né? Então, o crédito é um elemento fundamental hoje. E eu trabalho com empreendedorismo negro. Das grandes dores do campo do empreendedorismo negro é acesso a crédito, que pode passar desde processo de discriminação racial até de fato, esse empreendedor não conseguir entender os códigos para fazer a tomada de crédito. Então, o campo da educação e o campo do crédito, para mim, são coisas hoje fundamentais dentro de uma perspectiva de política pública, e a política pública tem que estar olhando para isso. E, por fim, eu acho que tem a questão do ambiente regulatório, que precisa também ser olhado. São Paulo, a primeira coisa que deveria fazer o prefeito, quando entrar, olhar a Secretaria de Empreendedorismo, é fazer um mapeamento, um diagnóstico, uma pesquisa para entender o que é o campo do empreendedorismo hoje na cidade de São Paulo, em que áreas estão. Eu vi o programa do Ricardo Nunes falando de economia criativa. Não é à toa que ele está falando de economia criativa. Tem algum indicador aí, quando fala economia criativa e periferia? Então, eu vejo que tem um processo investigatório que precisa ser feito hoje pela gestão pública. Você diria que as pessoas Recado bom costumam. aí para Boulos e Nunes, hein, gente? Muito Educação bom. e crédito, principalmente, para essa. E o ambiente também regulatório. Muito, muito bons recados aí. Eles que escutem, mandem para as campanhas. Vai lá, Josias. Tem muitos dos candidatos, alguns deles, não muitos, falaram: vamos levar empresas para a periferia para que as pessoas não precisem se deslocar para as regiões centrais, né? De certo modo, a oportunidade econômica já não está na periferia, nesse contexto do empreendedorismo. Quer dizer, se você estimulasse essas duas vertentes, a educação e o financiamento, você já não estaria criando emprego lá. Outra coisa, eles falam muito em evangélico. O evangélico não é parte desse empreendedor, a mulher negra, esse pobre que o político está sempre interessado em obter o voto. Ele não está inserido nesse contexto de empreendedorismo mal incentivado na periferia de São Paulo? Sim, a periferia por si só, ela já é um lugar do muito campo da civirologia, desse empreendedorismo por necessidade, porque com a ausência de infraestrutura e de uma série de questões mesmo, a própria periferia foi criando seus sistemas, né? Sistemas muitas vezes que parte de uma lógica de uma economia mais distributiva, mais comunitária. Então,
tem perfis de economia dentro do campo da periferia. Tem economia criativa, tem economia solidária, tem vários tipos de economia que operam dentro da lógica das periferias. Mas o que é necessário é ter uma política pública que reconheça essa vocação desses territórios periféricos e contribua para que esses negócios eles consigam se desenvolver mais a longo prazo. Não seja um negócio só da emergência, precisa ser um negócio de estratégia, de visão mais a longo prazo. E aí, repito, né, passa por um ambiente regulatório, por educação e por acesso a crédito. E sim, né, os evangélicos, as mulheres negras, para vocês terem uma ideia, e aí precisa fazer o recorte de São Paulo, mas o Brasil, a maioria do microempreendedor, né, que está dentro do perfil do MEI, é formado por mulheres negras. Mulheres negras ou que não foram absorvidas pelo mercado de trabalho formal, porque a gente sabe que tem um histórico de discriminação de pessoas negras no ambiente do mercado de trabalho formal, e elas tiveram que empreender. E muitas vezes essas mulheres com nível mestrado, doutorado, e que precisam empreender nessa lógica do empreendedorismo por necessidade. E quando a gente fala do governo olhar para isso, é entender qual é o contexto do presente. Esse é um contexto hoje que está presente e que precisa pensar numa incidência política que olha para isso. Aqui dentro da Preta Hub a gente criou uma área de políticas públicas e a gente tem batido na tecla muito da questão do acesso a crédito e uma outra coisa que poderia o governo também fazer, que é o tema da cadeia de valor, que é a possibilidade desses empreendedores prestarem produtos ou serviços para grandes empresas ou para o próprio governo. O próprio governo ele poderia contratar esse perfil de empreendedor, desde o processo de desenvolvimento até criar processos licitatórios vocacionados para o microempreendedor, entendeu? Você tem uniformes que você pode fazer, tem um monte de coisa que pode ser endereçado pelo microempreendedor. Então, eu acho que é um caminho muito possível para qualquer um dos dois que queira se dedicar, tem um campo muito, muito fértil, porque há milhares de empreendedores hoje, né? Isso é muito legal que você está falando. Muito Tem gente aqui interessante. falando comigo, ó, o Alessandro diz: empreendedor é trabalhador precarizado. É um discurso que às vezes vem, principalmente das pessoas mais à esquerda, que falam: não é isso. Ó, aí tem gente falando aqui: olha só, o Sérgio fala, o governo Lula está investindo em carteira assinada, está crescendo muito. Você já citou aqui, mas acho bom diferenciar mais uma vez, né, Adriana? Quando se fala em investimento em empreendedorismo, nada tem a ver com o não investimento em as pessoas terem a carteira assinada. Você não é contra a carteira assinada, né? Eu acho muito importante falar sobre isso e falar sobre a diferenciação. Quando a gente fala sobre a importância do investimento e políticas públicas do empreendedorismo, isso não significa que estamos abrindo mão de direitos trabalhistas de carteira assinada, né? Não, pelo contrário, o que eu estou dizendo é que hoje a precarização do trabalho ele está muito associado ao empreendedorismo e a gente precisa de fato fazer essa diferenciação, e entender o que é o mercado de trabalho formal e entender o que é o empreendedorismo. As coisas elas estão muito misturadas hoje. E o que precisa é criar uma política pública que valorize cada vez mais o trabalho com carteira assinada. Por exemplo, um microempreendedor que consegue contratar outras pessoas e fazer a carteira assinada, né, dos seus colaboradores, isso é fundamental. E esse deveria ser um norte no campo do empreendedorismo, né? É um indicador de sucesso quando aquele empreendedor consegue contratar a pessoa e garantir os seus direitos trabalhistas, assinando a carteira de quem trabalha. Então, é sobre isso. Não tô aqui tirando o lugar do emprego formal e da carteira assinada. Pelo contrário, acho que o ambiente regulatório deveria desenvolver o empreendedorismo a ponto que a gente tivesse cada vez mais carteiras assinadas. É isso, Adriana. Tava morrendo de saudade de conversar com você. É, Conversava muito com a Adriana na época da Muito bom. CBN, e é muito legal a gente ver o trabalho, o tamanho que você está ocupando hoje, nesse assunto que vai para a boca do político assim, né? Quando que na verdade tem muita gente estudando e fazendo com que isso realmente aconteça na prática. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por você estar aqui. imagina, eu que agradeço, Fabíola. Um beijo, Josias. Um Tchau. beijo, obrigadíssimo. É isso. Bacana, né, Josias? Porque a gente vê aí eles falando dessa proposta, não, agora a gente vai investir e tudo mais. Eles vão ouvir quem realmente está olhando para isso, né?